Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Lúcio Francis Barbosa Tavares. Pré-aula da lição de número 9 para o dia 30 de maio de 2021. Assunto da lição: o ministério de pastor. Lemos em João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, a saber, Jesus. É preciso compreender que atualmente muitos são os modelos de liderança pastoral sugeridos sobre os aspectos empresarial e meramente psicológico. Entretanto, o modelo de licença e liderança para um pastor cristão deve estar centralizado sob o de Jesus de Nazaré. A vida do nosso mestre é o melhor exemplo para um ministério integral, acolhedor, administrador e servidor. Um modelo pastoral centrado na concepção empresarial pode até trazer resultados visíveis, mas para Deus será um verdadeiro fracasso. Seguir a liderança de Jesus de Nazaré pode parecer um grande fracasso, mas em relação a Deus é grande vitória. Portanto, meu amado irmão, qual é a sua escolha e qual é a minha escolha? Ser pastor, meus amados, sempre foi uma tarefa árdua. Não é fácil ser o homem de Deus, porque são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, aqui vamos aprender esse importante ministério. Ponto de número 1. Jesus, o sumo pastor. Na verdade, Jesus é o supremo pastor, o pastor por excelência, o pastor por eminência, né? A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus Cristo como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O objetivo grande aqui enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus é
o Supremo Pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. O pastor conhece as suas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas e cada pastor também que trabalha no ministério deve tomar conhecimento constante das suas ovelhas. O pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. E cada um de nós, os pastores, devemos nos esforçar, nos dedicar, dar o nosso tempo todo de nossa vida, o máximo, para alcançar e conduzir o rebanho do Senhor, para que a nossa responsabilidade seja correspondida com a palavra de Deus. Portanto, Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida pelas ovelhas. Podemos ver que há uma multiplicidade na missão pastoral. No caso, tem a parte doutrinária, que é quando nós ensinamos, pregamos a palavra de Deus, fazemos exposição dessa palavra, usamos a apologética para direcionar a palavra. Tem a parte pastoral, que é a evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas, reconciliação e outras coisas que favorecem a beneficiar as pessoas, o rebanho. E tem a parte administrativa, que é administrar os recursos da igreja local, o patrimônio, financeiros e outros departamentos dentro da parte administrativa. Você e eu precisa se dedicar à doutrina, ao pastoral e ao administrativo. Ponto de número 2. As características do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele precisa manter um caráter íntegro. O verdadeiro pastor, ele deve ser o exemplo dos fiéis em todos os sentidos. O verdadeiro pastor que quer corresponder com a palavra deve ser um exemplo para a própria família. Portanto, ser exemplo em tudo te dá por ensinador, por modelo. Logo, do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e a toda a sua família também. Que bênção! Glória a Deus. O ministério pastoral, ponto de número 3. O ministério pastoral. Aqui, nesse ponto do ministério pastoral, temos a missão do pastor. A missão do pastor é cuidar das ovelhas, apacentar o rebanho, levar o alimento, curar as feridas, proteger, guardar, dar abrigo, tratar do bom e do melhor. Uma missão polivalente é do pastor. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como o bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. O pastor também deve ter cuidado contra os falsos pastores, porque surgirão muitos falsos pastores, Pessoas que não corresponderão com a palavra e querem ainda ser tratadas como tal. No entanto, o Senhor Jesus falou
Deus falou para Ezequiel que Deus iria tirar os pastores, que eram os governantes, e dar pastores segundo o seu coração. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação, que eram as autoridades da nação, as autoridades do reino, né? Da tribo de Israel. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme e a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, aos quais convém tapar a boca. Então temos que ter cuidado com os falsos pastores. Logo, a missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Para concluir, precisamos entender que o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Saúde.